Tais consignados, agora autorizados para seletistas, a grande camada dos trabalhadores brasileiros ainda desperta muita dúvida, apesar de ter sido amplamente noticiado, mas os seus detalhes nem tanto. Muita gente ficou restrita muito mais à entrevista ou à manchete da notícia do que propriamente o corpo da notícia, que é onde estão essas condições todas. E a gente percebeu isso, por isso trazemos ao programa o Marcos Aurélio Germano, que é gerente operacional da cooperativa Metalco Percred, exatamente para falar sobre isso. Muito obrigado, seja bem-vindo, Marcos. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tateu. Bom dia, Marcos. Prazer aqui estar com vocês aqui para tirar algumas dúvidas sobre essa medida provisória, que é bem polêmica, e percebemos aí que, em razão de muitas divulgações pela mídia e até mesmo por alguns órgãos da imprensa, vem gerado muita dificuldade e muita polêmica entre os trabalhadores. Até pela disponibilidade de órgãos de crédito, de instituições de crédito disponíveis, né? Sabe-se que, por enquanto, os grandes bancos não entraram ainda nisso. Na verdade, Daércio, nós entendemos que houve uma certa precipitação por parte do governo com o lançamento dessa medida provisória, porque se existe dúvida por parte do empregado, as instituições financeiras também estão cheias de dúvidas, porque até o lançamento da proposta, as instituições financeiras não tinham os normativos para realizar a operação logo em seguida da medida provisória. Uma das evidências que nós temos a respeito disso é que, após o lançamento da medida provisória, nenhuma instituição financeira tinha os normativos de como proceder com a operacionalização do contrato. E as cooperativas de capital empréstimo, que é uma modalidade de cooperativismo financeiro, elas têm uma certa particularidade com relação a essa operação, porque ela está cada vez mais próxima das empresas mantenedoras, cada vez mais próxima dos empregados, e elas já possuem uma condição totalmente diferente que o consignado vem trazendo. A partir de então, o que ocorre? Independente da empresa, se a empresa possui ou não convênio, esses convênios foram suspensos desde sexta-feira, do dia 21/3. Então, a empresa que possui esse convênio, ela não tem mais a obrigatoriedade de oferecer ou de autorizar essa contratação por parte da instituição financeira. Então, causa, sim, muita dúvida, e talvez a maior polêmica que vem sendo divulgada é a bendita utilização da garantia do Fundo de Garantia e Verbas Decisórias. Essa medida, para você ter ideia, a Lei 10.820 de 2003, ela já trazia essa regulamentação. Então, esse tipo de garantia já existia na lei anterior, porém ela não foi regulamentada até o momento. Quando o governo traz essa medida provisória, a intenção dele nada mais é do que regulamentar, porque garantia não é uma obrigatoriedade, isso vai ser uma condição a ser contratada ou não pelo empregador. Então, todas as propostas liberadas até o momento, seja ela pela cooperativa, seja ela pelas instituições financeiras, nenhuma operação até o momento tem a garantia contratada ou pelo fundo de garantia ou pelas verbas decisórias. Isso provavelmente vai ser homologado e regulamentado a partir do segundo semestre. Então, o grande número de repercussão desse tema vem causando muita confusão e muita polêmica. Então, esse aqui, dentro da medida do possível, a gente está aqui para tentar tirar algumas dúvidas e poder ajudar não só o nosso cooperado, que também foi atingido por essa medida provisória, mas também os empregados que não possuíam até o momento esse convênio, que dentro da nossa análise, independente da condição da empresa, essa é uma opção que traz benefícios para o empregado. Mas no modo como foi lançada, fica parecendo que isso era parte de um pacote do governo, que vendo sua popularidade cair, lançou mão disso sem conversar muito com os setores interessados, né? Na verdade, o que ocorreu, Daércio, faz total sentido com relação a essa popularidade do governo que vem caindo, porém, os órgãos responsáveis pelo consignado e pelas instituições financeiras, eles não conversaram. A impressão que fica por parte das instituições financeiras o projeto é viável, o projeto é realizável, é executado? Sim, mas não houve conversa com o Banco Central,
que é o Banco Central que regula as instituições financeiras. Não houve, talvez, uma aproximação para entender de fato como é feita a operação aqui na ponta, e isso trouxe grandes divergências e grandes inconsistências nessa última semana. Apesar desse volume considerável aí de 1,2 bilhões contratado até o momento, dentro da carteira de crédito, dentro do crédito pessoal, esse valor ainda é pequeno com relação ao volume da carteira de crédito. Mas é a demanda que é pequena ou os negócios efetivados diante da dúvida é que foram poucos? Na verdade, a inconsistência no programa. Para você ter ideia, o que ocorre? A Dataprev assumiu para ela a operacionalização desse programa. Então, como ele é feito? A partir do momento que o empregado entra no ambiente da carteira digital, ele é direcionado, ele autoriza a consulta dos seus dados para a consulta da Dataprev. O que tem dentro da Dataprev? Toda a informação do empregado e do empregador. Qual o tempo de empresa, quanto ele ganha, qual seria a provável margem consignável que ele teria direito, que hoje foi para 35%. E dentro dessa comercialização ao longo da semana, vários foram os pontos de inconsistências. Como qual? O Marcos, ou Daércio, ou Tadeu tinham consignado. Aí foi identificado um problema dentro das empresas que já operavam com consignado. Dentro do e-social, existe uma rúbrica que ela sinaliza a contratação do empréstimo consignado. Então, muitas empresas, equivocadamente, fizeram a sinalização dessa rúbrica para o e-social de forma errada, não respeitando a rúbrica correta do e-social. Então, quando o empregado fez a solicitação, a Dataprev entendeu o seguinte: essa pessoa tem margem consignável para a contratação. Então, ele recebeu a oferta de alguns bancos sem ter a margem disponível. E o que isso foi sinalizado pelas instituições, isso foi sinalizado pelas lideranças que estão conduzindo esse programa. Então, desde a semana passada, entre quinta e sexta-feira, essas operações estão sendo negadas, porque a pessoa já possui o convênio e já possui a margem tomada, e suspendendo essas simulações. Então, dentro da primeira regra do programa, qual que seria o cronograma? Para essa primeira fase, a partir de 21 de março até 24 de abril, poderão contratar somente os empregados que não possuem empréstimo em sua folha de pagamento. Então, por exemplo, as empresas que já têm essa modalidade de convênio com seus empregados têm que fazer esse apontamento dentro do e-social, e essas pessoas, até o momento, eles vão deixar de operar com essa modalidade. Na segunda etapa, que é a partir de 24 de abril, o que vai ocorrer? Por exemplo, um empregado ele tem um empréstimo consignado e ele não tem ele tem um crédito pessoal dentro de uma instituição e não tem empréstimo consignado. Dentro da medida provisória, ele vai poder pegar esse empréstimo dentro da instituição dele e transferir para o consignado. Tudo isso para quê? Para ter uma redução na taxa de juros. O que, aliás, nesse caso, seria um bom negócio. Nós compreendemos que a medida provisória ela traz benefício para o empregado. No entanto, a gente está falando de crédito. E eu entendo que crédito você solicita de duas formas. Ou pela necessidade, ou pelo desejo. Mas se a gente pegar um cara que está devendo para o cartão de crédito ou para o banco do cheque especial, com taxas escorchantes, é um ótimo negócio ele trocar essa dívida dali com um consignado que terá uma taxa muito menor. Essa seria a necessidade, Dércio. A necessidade da troca de uma dívida com juros que, dentro do crédito pessoal, que estão aí entre 4% a 5%, para trocar aí uma dívida entre 1,90% até 3,5% e até 4%, que é o que está sendo comercializado entre as instituições. Esse é um cenário positivo. Qual que é o cenário preocupante, tanto para as instituições quanto para as empresas? À medida que esse programa for tendo as suas atualizações e à medida que os empregados começam a entender, a gente está falando aqui, infelizmente, de uma população, uma grande parte, e dentro desse raciocínio não existe classe social. A educação financeira, infelizmente, não tem classe social. Não temos isso. Não temos. Voltamos àquela questão da educação financeira. Que nós falamos semana passada aqui. Não tem essa cultura. Não, infelizmente não.
Então, existem exemplos de pessoas que têm aí que têm um certo vencimento razoável, porém mais disciplinados financeiramente do que uma pessoa que tem uma renda já satisfatória comparado com essas pessoas de baixa renda. Então, aí vem o desejo. Eu posso ter a necessidade de um aparelho celular, porque hoje a gente não vive, porém existe o desejo de uma determinada marca. Eu tenho a necessidade da locomoção de transporte, porém eu tenho desejo de um carro importado, de um carro premium. Entendi. Então, infelizmente... que é o típico do brasileiro, né? Justamente. E dentro dessa confusão toda, dessa polêmica toda que vem acontecendo com relação ao crédito consignado, dá a entender que isso não é contratado. Dá a entender que você vai lá, pega seu dinheiro, que o dinheiro está sendo utilizado do fundo de garantia, o que não é verdade. Tanto é você está contraindo uma dívida, né? Justamente. E talvez esse, dentro do cenário político, foi talvez o equívoco propagado pelo governo, onde a própria presidente do Banco do Brasil disse que o consignado poderia aumentar a renda do trabalhador. E, na verdade, o nosso entendimento é que o programa ele tem as suas obrigações, tem os seus benefícios, mas, eventualmente, ele vai comprometer a capacidade do empregador durante um determinado tempo. E a tensão maior é o seguinte, qual que é a minha necessidade? Eu tenho daqui 10 ou 12 meses a intenção de fazer um financiamento imobiliário? Tenho. Então, se você tem essa pretensão, não faça a contratação do consignado. Mesmo porque a partir do momento que você fizer a contratação do empréstimo consignado, esse empréstimo vai estar vinculado à sua folha de pagamento. E a Caixa Econômica Federal, que detém a maior participação do financiamento imobiliário, ele usa o quê? O seu comprovante de renda para a capacidade de pagamento. Ou seja, abaixa a sua renda, justamente, diminui... E assim como consignado, o financiamento imobiliário também, ele detém a margem de 35% para a tomada de empréstimo. Então, nada mais é o seguinte, você precisa? Preciso. Necessita? Necessito. Tem desejo? Espera. Ô Marcos, até então, quando se falava em consignado, você já linkava com o aposentado ou com o funcionário público. Né? Que era inadimplência zero. Já vinha debitado na aposentadoria da pessoa, enfim. E no mesmo caso do funcionário público, seja ele estadual, municipal ou federal. Agora estamos partindo para uma outra área. Se essa pessoa contrai o consignado e ela é demitida, o que acontece? O que ocorre, e esse também é um sinal de polêmica justamente com relação a essa questão do fundo de garantia. Até então, a lei dizia e continua afirmando na medida provisória. Se você é desligado, vai ser descontado da sua verba rescisória 35% da sua verba rescisória. O que vai acontecer lá na frente, a partir do momento que tiver regulamentado? Se você pretende, você está recebendo as simulações das instituições financeiras. Se você pretende uma condição melhor, o que predispõe a condição melhor? Ofertar alguma coisa que garanta que você vai cumprir com aquele pagamento. Sim. Que isso é a garantia. A garantia nada mais é o que, olha, eu confirmo que eu tenho toda a pretensão de liquidar essa operação e para confirmar, eu estou oferecendo aqui o meu fundo de garantia e minhas verbas rescisórias como garantia da operação. Hoje, mesmo com a medida provisória, o que acontece? Quando a pessoa é demitida, o saldo devedor dele é encaminhado para o empregador e o empregador faz o cálculo da sua verba rescisória e dentro do limite, dentro do saldo de verba rescisória é descontado 35%. Aí talvez tenha aí o equívoco também com relação dessa questão da taxa de inadimplência. Ela é baixa comparado com as outras operações, mas ela existe. Ela existe porque se o saldo de verba rescisória totalizar... inferior à dívida. Justamente, ele vai carregar essa dívida. Mas como era até então? Ele carregava dentro do sistema financeiro. Então, ele não pagou, ele vai receber as ações de cobrança, vai receber os procedimentos de cobrança como uma operação comum. E aí cabe uma atenção o porquê da disponibilidade das instituições em participar desse programa. A primeira coisa, hoje é limitado a taxa de juros tanto do consignado INSS, em algumas situações também de funcionário público estadual.
esse limite existe. Uma das proposições das instituições financeiras era a seguinte: eu participo do programa, desde que não haja limite de teto das operações. Então, o que acontece? A gente está falando de negócio, a gente está falando de crédito. Então, eu não posso, eventualmente, oferecer a mesma taxa de comercialização para uma pessoa que tem um nível de risco sinalizado alto, de médio a alto risco para o mercado, e não contemplar aquele que tem as suas obrigações em dia. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma análise de crédito, uma análise de risco, e da onde está vindo essas taxas? Está vindo através da análise de risco. É um score. Na verdade, tipo de um score. Na verdade, o score, na verdade, é o quê? É um ranking. É uma ferramenta que faz a análise do risco da pessoa. E o que está sendo divulgado também? Quando você acessa a carteira de trabalho digital, o próprio aplicativo te mostra quais são as taxas que estão sendo operadas pelo mercado. Então, toda pessoa que abrir a sua carteira digital nesse momento vai ver a consulta lá de 3,04. O que é esse 3,04? É o aplicativo mostrando para ela o seguinte: olha, o mercado trabalha com consignado privado dentro dessa média de taxa. Você pode ter uma taxa de 4,99%, você pode ter uma taxa de 3%, como você pode ter uma taxa de 1,90% a 1,87%. Aí você me pergunta, essa é uma taxa razoável ou não para a operação? Tudo vai depender do seu comportamento no mercado. E por falar em taxa, boa parte dos economistas que eu ouvi dizem, eles são unânimes em dizer, a menos que a pessoa tenha urgência e ele talvez agora possa pedir para sanear outros custos maiores de empréstimo que ele já tem, que é o que nós falamos do cheque especial, do cartão de crédito, a menos que seja uma situação dessa, para aguardar, eles dizem. Porque toda essa regulamentação aí é que vai colocar depois, nesse mercado, oferecendo o crédito, os grandes bancos, 6, 7 grandes bancos, que por enquanto não entraram. E quando eles entrarem, o natural será que será haver ali, entre eles, uma disputa tal que faça a taxa cair, e eles dizem que com tendência de cair substancialmente. Portanto, eles dizem agora, não é uma boa hora. Olha, Dércio, acompanhando desde a divulgação e acompanhando as atualizações do programa, nós fazíamos essa mesma análise anteriormente. Mas após a divulgação de uma matéria na sexta-feira, onde imaginava que isso poderia acontecer, a gente já vê uma movimentação no mercado para garantir uma taxa acima da média já praticada pelos bancos digitais. O maior banco digital hoje, na sexta-feira, ele já está em negociação com um dos maiores bancos também privados do Brasil. Para quê? Nessa segunda etapa, que eu mencionei anteriormente em abril, como vai ser a contratação? Hoje é feita pelo aplicativo da Caixa, pelo aplicativo da carteira digital, e nessa segunda etapa você vai poder fazer a consulta dentro do aplicativo da sua instituição financeira. E dessa forma, os bancos vão ter uma maior movimentação desses pedidos. Mas uma concorrência maior também. Então, a gente, pensando nessa concorrência, o que a movimentação desse banco digital e desse grande banco está fazendo? Hoje, dentro desses bancos digitais, um crédito pessoal pode chegar até 8%. Muito caro. Muito caro. E nessa tendência de fechamento de taxa Selic, ultrapassando os 15% no ano, o dinheiro ele tem um custo. E para continuar a rentabilidade desses bancos digitais, ele precisa ofertar uma taxa, mediante a análise de crédito do seu tomador, que continue a rentabilidade do banco. Então, esse primeiro entendimento entre o banco digital e a instituição financeira é o quê? Nessa migração de contrato, eles estão se unindo para manter essa taxa média alta. Porque se ele reduzir a taxa, ele perde rentabilidade. Porque o que é o banco digital? O banco digital é um mecanismo de rentabilizar a instituição em escala. Quanto maior o número de correntistas, maior ele precisa ofertar produtos e serviços
com o mínimo possível de estrutura física para reduzir o seu custo e, posteriormente, vamos dizer assim, mapear quem? A pessoa que tem um certo nível de risco um pouco mais alto, que ele está com dificuldade de tomar crédito nas instituições tradicionais e acabam ofertando um crédito um pouco mais caro. Os bancos digitais internacionais vão poder participar disso, dessa carteira? No momento, só vão participar os bancos regulados pelo Banco Central. Porque os bancos internacionais terão taxas muito boas, né? Se entrarem como fornecedores. Eu entendo que não existe essa possibilidade. O mercado vai ser regulado pelas instituições nacionais. E o grande problema é o seguinte: o governo estimulou que 80 instituições iriam participar do programa. Até a última sexta-feira, se eu não estiver enganado, eu acredito que entre 30 e 35 instituições. Por quê? Vamos dizer, como que a cooperativa está participando desse processo? Nós fazemos parte do sistema Sicob, não utilizamos a marca Sicob, porém temos a nossa marca Metal Coopercred, a marca própria. Somente estão participando do programa quem tem um código de compensação junto ao Banco Central. E aqui já é um apelo junto às nossas co-irmãs, cooperativas independentes que não possuem esse código e estão desde o lançamento da medida provisória 21 de março sem operar. Catando papel no vento. Sem qualquer tipo de informação de como vai ser regulado. Muito apressada, agora, né? Veja como são as coisas. Até o Marcos passou alguns números. Nós temos população adulta inadimplente no Brasil de 75 milhões de consumidores. São 281 milhões de contas negativadas. Total devedor, 419 bilhões de reais. Com esses consignados só vão aumentar isso aqui tudo. Ou não, Marcos? E o Banco Central disse, olha, se isso tudo for por consumo, nós vamos aumentar a taxa Selic para 17%. Estou exagerando. E a recente declaração do presidente do Banco Central é que dentro do planejamento do Banco Central, ele não considerava essa questão da medida provisória do consignado. E isso confirma, se ele não considerava, que não houve realmente ali um alinhamento de informação. Até o Banco Central foi pego de surpresa. Foi, assim como as instituições também. Fica nítido que o governo lançou isso dentro de um momento em que ele precisa recuperar a popularidade. Sim. E com isso ele tentava atingir uma camada importante da população. Seletistas é a grande maioria do povo brasileiro, né? Do trabalhador. Mas cabe ressaltar. Mas fez às pressas porque ele precisa recuperar a popularidade. A ideia foi essa que passou, pelo menos. Assim, dentro do contexto geral do programa, a gente vê benefícios, justamente com relação a essa tomada de crédito, um valor considerado que independente de trabalhador ou não, tome no mercado. Mas no modo de fazer aqui... No modo de fazer, que ainda esse processo vai ser atualizado. Desde a semana passada, a gente vem participando de reuniões junto com as nossas lideranças do sistema Sicob, para estar atualizando e corrigindo o programa internamente. Só que é necessário analisar a seguinte forma. Então, uma grande parte dos empregados não possuíam essa modalidade de crédito. Então, eles estavam, infelizmente, na questão da necessidade do consumo, indo até as instituições buscarem essa taxa de crédito elevada. Pensando na questão do custo da operação, esse realmente é o grande benefício. Só que isso pode causar os pontos negativos, isso tem um ponto negativo indireto justamente na questão da mão de obra. Que pode acontecer o seguinte, a gente já tem alguns relatos, porque a gente já trabalha com isso há um bom tempo, a partir do momento que a pessoa acaba comprometendo a sua capacidade de pagamento, ela aumenta seu endividamento, ela acaba indo para o mercado de trabalho ou pela empresa que trabalha totalmente desmotivada, preocupada, desatenta, e aí refletindo o quê? Refletindo a questão do seu trabalho. E a preocupação maior que a gente vem conversando com as nossas empresas é justamente isso. Intensificar cada vez mais essa necessidade de educação financeira, intensificar cada vez mais a obtenção do crédito através da necessidade e não do desejo, para que as coisas possam caminhar da forma mais pacífica possível. Era o que podia se esperar do sistema cooperativo, né? Bancário cooperativo. Porque os grandes bancos são vorazes.
no seu desejo de ganhar dinheiro. Acabou. E eu vejo o sistema cooperativo financeiro, cooperativo, que é o caso de vocês, ele tem umas preocupações que o sistema dos grandes bancos não tem. Olha, Daércio, a cooperativa ela tem uma atuação segmentada dentro, a Metal Coopercred tem uma atuação segmentada dentro da área metalúrgica, né? E nossa atuação nada mais é que o quê? Com as empresas que nós mantemos convênio hoje, é ser uma referência, é uma comparação para tomada de crédito. Então, por exemplo, existiam dentro das empresas outras instituições para análise de crédito. Então, ali, desde que a pessoa seja associada, ela vai comparar. A cooperativa está me ofertando uma condição mais razoável? O banco está me ofertando uma condição mais razoável? E nesse momento, a cooperativa ela vem se destacando, com ou sem a medida provisória. Para você ter ideia, a questão de números e da nossa importância, e eu não ficaria surpreso de ter esse dado confirmado, provavelmente a Metal Coopercred, dentro dessa modalidade do consignado e de crédito pessoal, provavelmente nós somos a maior instituição financeira do município. Nos últimos 4, 5 anos, a gente fomentou na economia local mais de 45 milhões de reais. Não é pouco. Não é pouco. Então, e de que forma isso? Com uma taxa de juros justa, levando orientação, porque eu costumo dizer que a gente não vende dinheiro, a gente oferta sempre a melhor condição, desde que caiba dentro do orçamento da pessoa. Sabe o que eu acho diferencial, sem fazer propaganda de ninguém, em relação às cooperativas, é você falar com o gerente. É você ter o WhatsApp do gerente. Porque hoje você não fala mais como antigamente. Você ia lá no Banespa, você conversava com todo mundo. Hoje você não fala mais, só máquina, só caixa eletrônico. E as cooperativas, Marquinhos, ajuda aí, tá? Não sei o quê. É diferente, cara. É como se fosse uma coisa mais da casa da gente. Mais humana mesmo. A gente confia mais nesse sistema cooperativista aí de financeiro, porque ele parece que é mais amigável, mais interessado pelos nossos interesses. Porque, a sensação é essa. Não, na verdade, se vocês estão corretos na observação, porque quando você atende um cooperado, você está atendendo o dono do negócio. O dono da instituição. Independente da participação dele dentro da cooperativa, você está atendendo o dono do negócio. Se ele acabou de se associar, ou se ele já tem 35 anos de associação, ele, na verdade, ele é o dono. Então, ele merece a informação mais transparente e, claro, possível, para que consiga entender qual que é a sua posição dentro da cooperativa. E, finalmente, vocês atuam só com o setor metalúrgico? A nossa autorização dada pelo Banco Central é somente para a metalurgia. E diferente de outras cooperativas na cidade, a nossa principal atuação é o crédito consignado. Nós não trabalhamos com conta corrente, não trabalhamos com seguro. Na verdade, eu acredito que dentro dos nossos associados, eu posso garantir que a primeira instituição financeira na tomada de crédito dessa classe cooperada é a cooperativa. Ok. Muito obrigado, viu, Marcos, pela presença. Foi muito bom ter vindo, até porque o universo de metalúrgicos em Maté é muito grande. Né? Mas foi bom porque, independente desse universo, você orientou bem, com mais detalhes, essa questão do consignado para todo e qualquer trabalhador interessado. Né? Eu finalizo da seguinte forma. Esse é um programa que vai trazer benefícios, sim, para o trabalhador. Tirando de lado qualquer questão ideológica ou qualquer questão que haja com relação a essa falta de interpretação. Porém, o que a gente identifica é o seguinte: se a empresa não tiver uma proximidade hoje com o empregado, e infelizmente não deveria ser dessa forma, porque o negócio dela é um implemento, é a operacionalização do seu negócio. Se ela não tiver essa aproximação com o seu empregado, provavelmente ela pode ter um reflexo numa tomada de crédito diferente. E o que acontece? Durante esses 3 meses, esse assunto vai ser recorrente em razão das etapas e do cronograma que o sistema está ofertando.